Seja bem-vinda ao nosso quinto dia de live. Que bênção! Nós estamos aqui já no quinto dia de devocional. Talvez você não tenha assistido os outros, então quero te convidar a olhar aqui nessa playlist. Nessa playlist a gente tem os devocionais. Nós estamos fazendo um devocional maravilhoso que chama Deus Abraça Minhas Emoções. E nessa parte 1 desse devocional, a gente está falando sobre Deus me encontra nas minhas dores. E o devocional de hoje vai falar quando o coração está quebrado, é o título dele. Então eu convido você a ficar comigo aqui. A gente faz esse devocional sempre rapidinho, né? E a gente consegue tirar alguns momentos para começar o nosso dia falando com Deus. Se você está me assistindo, não é no Instagram, né? Está me assistindo no YouTube também, em qualquer outro momento do dia que não de manhã, tá tudo bem. Que Deus abençoe a sua vida, continue comigo porque esse devocional são 30 dias de meditação e hoje nós já alcançamos o quinto dia, então eu te convido a permanecer, perseverar, né? Participando comigo, assistindo, e tenho certeza que você vai sair muito abençoado desse devocional. Ele é um devocional especialmente voltado para mulheres, tá? E nós temos um grupo onde são postados, né? Devocionais voltados para mulheres cristãs, mulheres que desejam desenvolver a sua confiança, a sua fé em Deus. Então, eu vou deixar na descrição aqui da playlist o link desse grupo do WhatsApp, onde tem esses devocionais. E aí você pode clicar e pode entrar lá no grupo e participar desse devocional, que ele já ainda está acontecendo, né? E também participar de outros devocionais que virão, tá bom? Então, vem com a gente participar. É tempo, né, da gente se preparar, se aproximar mais de Deus e se preparar para o evento da volta de Jesus, que vai acontecer muito em breve. Então, eu quero convidar você a separar esses minutinhos do seu dia para poder falar com Deus e ouvir também Deus falando com você, porque esse que é o objetivo do nosso devocional. E hoje nós estamos no nosso quinto dia, né, de devocional, como eu falei. Pra gente começar o nosso devocional, olha só, separa o seu caderninho, né? Deixa o seu caderno separado, deixa os seus post-its. Temos aqui post-its, né? Porque são importantes, é importante a gente deixar eles separados, porque tem algumas ações práticas para serem feitas e a gente consegue utilizar, ó, esses post-its, né? Pra gente realizar essas ações práticas do nosso devocional. Pega aí a sua caneta para você poder estar escrevendo também no seu devocional, ali no seu caderno. E vou contextualizar para vocês, né, esses 4 dias que a gente falou nos devocionais anteriores. A gente conversou no primeiro dia sobre Ana, né, que gostaria de ter um filho e não vivia essa promessa. Depois nós falamos 2 dias sobre Agar, que era a serva, né, a escrava de Sara e mãe de Ismael. E ontem, que foi o 4º dia, nós falamos sobre a rainha Esther, né? E hoje a gente vai fazer a leitura e vamos conversar sobre um outro personagem bíblico muito importante. Então, olha só, não esqueça, né? No seu devocional, toda vez que você for fazer o seu devocional, olha aqui, o seu caderninho do devocional, o seu post-it para você poder utilizar com a gente, a caneta para você escrever e o mais importante que não pode faltar, a sua Bíblia, porque nós vamos ler na Bíblia, né? Vamos usar a história bíblica para contextualizar o nosso devocional. Então hoje eu quero te convidar a ler comigo, abrir a sua Bíblia em João, capítulo 11, e nós vamos ler o verso 1 ao verso 45, que conta uma história muito conhecida nossa, mas que nós vamos ler juntos e meditar nesta manhã. Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia.
Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus soube que ela chorava e que os discípulos que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: Onde o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os discípulos disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então Jesus lhe ordenou: Desamarre-no e deixe que ele vá. Então essa é a história de Lázaro, né? Aqui existe um contexto, né, de que Lázaro era amigo de Jesus. Ele com as suas irmãs, né, Marta e Maria, eram muito amigos de Jesus. Em Betânia, esse era o lugar onde Jesus repousava, né, onde Jesus passava e ele dormia, ele comia. Eram os amigos que ele tinha, queridos, né, eram alguns dos amigos, né, poucos que Jesus tinha. Mas Lázaro adoeceu, mandaram um recado para Jesus. Jesus não foi e Lázaro morreu. Então, Marta e Maria, elas estavam desoladas. Elas não estavam desoladas apenas por seu irmão ter morrido, mas por elas terem avisado Jesus e Jesus não ter ido. Então, o coração delas estava partido, né? A dor era profunda e não fazia sentido, nada estava fazendo sentido. Como é que Jesus deixou Lázaro morrer? Elas esperavam que ele tivesse chegado antes, porque elas mandaram avisar, e elas ainda disseram: Jesus, aquele que tu amas está doente. Ou seja, elas tinham certeza do amor de Jesus por Lázaro. E agora, como Jesus não tinha ido, elas estavam duvidando. Mas mesmo assim, Jesus poderia ter falado: já morreu, né? Elas já estão decepcionadas, tudo mais. Deixa quieto, né? Eu vou voltar lá em outro momento.
Depois eu dou, né, alguma justificativa. Mas Jesus veio justamente no momento em que elas estavam vivendo o luto. Elas estavam enlutadas, elas estavam com dor, elas estavam sofrendo, né? E ele não apressou a dor delas. Jesus esteve com elas e chorou com elas, né? Aquele versículo que as crianças decoram. Então, Jesus chorou, né? Então, Jesus foi ter com Marta e Maria. Depois da morte de Lázaro, já era o 4º dia. Elas ainda estavam vivendo o luto, sem entender o que estava acontecendo, sem entender por que Jesus não havia ido lá. E ele vai lá e ele chora com elas, né? E ele se entristece com elas. E no tempo certo, ele trouxe o quê? Vida onde só havia morte. Então, depois de 4 dias, quando Jesus fala assim, tirem a pedra, né? Marta fala, não, Jesus. Tá? Maria fala, não, Jesus, tá fedendo muito. Já são 4 dias, o corpo já tá em decomposição, já tá cheirando mal, né? E ninguém esperava mais que pudesse ser possível realizar qualquer tipo de milagre para aquele homem, né? Mas Jesus veio para mostrar que ele era a ressurreição e a vida. Então, onde só havia morte, nenhuma esperança mais, né? Talvez Jesus tivesse chegado, ele tivesse acabado de morrer, como aconteceu com a filha de Jairo, pudesse haver alguma esperança ainda. Mas ele chegou no 4º dia, quando Lázaro já estava com seu corpo em decomposição. Então, não havia mais esperança de nada. E Jesus trouxe a vida, então, nesse momento. Então, nesse contexto dessa história, a gente entende que Jesus, ele entende a nossa dor, ele entende a dor de um coração quebrantado. E mais do que isso, Jesus está perto dos que choram, né? Tem outro verso na vida que fala, bem-aventurados que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Então, Jesus está presente aí perto de você, quando você está passando por uma dor, quando você está passando por uma perda, quando você está chorando, quando seu coração está quebrantado, em luto. E às vezes não é luto de alguém que morreu, é luto de um emprego que você perdeu, é luto de um relacionamento que se acabou, é luto de um filho que você perdeu, de um pai, de uma mãe. Quando a gente sofre por algo que a gente não tem mais, né? Isso é um luto. E Jesus está aí perto de você. E eu quero agora, junto com você, né, fazer a nossa reflexão guiada. Pegue aí o seu caderninho, a sua caneta, que nós vamos agora fazer a nossa reflexão. A minha já está feita aqui e eu quero ajudar você também a refletir. Então, como você tem lidado com as suas perdas e seus momentos de luto? Como eu falei, nem sempre o luto é sobre alguém que faleceu. Às vezes é sobre um sonho que não foi realizado. Às vezes é sobre um projeto que você se dedicou, que você se esforçou e simplesmente não deu certo, desapareceu. E aí a gente vive um luto daquilo que a gente esperava que acontecesse, daquilo que a gente tinha expectativas que desse certo. Então tem muitas situações na vida que a gente pode viver o luto. E como você tem lidado com essas perdas e com esses momentos de luto? Perdas também financeiras, perdas de bens que são importantes para o sustento da sua família, perdas também relacionadas a pessoas, relacionadas a filhos, projetos. Então, como tem sido para você viver essas perdas? Você tem se revoltado contra Deus? Você tem se sentido decepcionado com Deus? Você tem se decepcionado com as pessoas? Ou você tem tentado fugir desses momentos, desses sentimentos que vêm até você? Você tem ignorado eles e falado, vou fazer de conta que tá tudo bem, né? Como tem sido lidar com esses momentos de perda e de luto? E quando você tá lidando com esse momento, você tem permitido que Jesus se aproxime de você, como Marta e Maria receberam Jesus quando elas estavam vivendo o luto de Lázaro? Você tem levado até Jesus essas suas dores, esse seu sentimento de desamparo, esse seu sentimento de perda? Ou você não tem lembrado que ele também está disponível para você quando as coisas não dão certo? Às vezes a gente está sempre buscando a Deus, agradecendo e tudo mais, quando tudo está bem. E tem pessoas que no momento em que tudo fica mal e a gente mais precisa de Jesus, na verdade essa pessoa se afasta dele. Essa pessoa esquece que ele também está ali para abraçar, para acolher, para restaurar, restabelecer. Então, como você tem permitido que Jesus se aproxime de você
quando você está vivendo um momento de dor? Você tem permitido que isso aconteça? E a nossa última reflexão é de que forma você consegue identificar que Jesus já trouxe consolo ou restauração na sua vida. Talvez você não tenha pensado sobre isso, talvez você nunca tenha se debruçado sobre essa dor, sobre essa perda, esse luto, esse momento, para você enxergar, mas de que formas você já tem entendido, você consegue visualizar que Jesus já trouxe restauração, que Jesus já trouxe consolo para o seu coração, para a sua situação, para a situação que a sua família viveu de perda e de luto. Como você consegue ver a mão de Deus guiando você, transformando você e ajudando você, restaurando a sua fé, restaurando a sua saúde, restaurando a sua vida financeira, restaurando seus familiares. Enquanto você reflete aí um pouquinho e escreve aí no seu caderninho do devocional. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui e vamos continuar a nossa reflexão. Nós vamos nesse momento, eu te convido a elevar os seus pensamentos a Deus e nós vamos fazer uma oração, tá? Nesse momento a gente vai fazer uma oração falando especificamente sobre esse momento, né, do nosso luto, da nossa dor. Eu quero convidar você a orar comigo agora. Se você puder, né, fechar os seus olhos, se não, onde você estiver, eleve os seus pensamentos e nós vamos fazer essa oração. Jesus, Tu sabes da dor que bate no peito e das lágrimas que caem sem avisar. Fica comigo nesse luto, nesse vazio, nessa saudade. Enxuga as minhas lágrimas e me lembra que Tu és a ressurreição e a vida. Ensina-me a confiar que mesmo agora o Teu amor me sustenta. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Então, que você possa se lembrar de que Jesus está aí para acolher a sua dor, para acolher a sua saudade, para acolher o seu vazio, para acolher tudo que você está sentindo no seu coração. E nesse momento nós vamos falar sobre um louvor que fala, nós vamos cantar, né? Eu convido você a louvar comigo, falando sobre o consolo, a esperança e a presença de Deus mesmo em meio à dor. E enquanto nós louvamos, eu gostaria que você entregasse o seu coração a Deus e permitisse que Ele te abraçasse com o amor dEle, para que você possa se sentir consolado, se sentir confortado neste momento. Louve comigo. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Cante comigo, louve acreditando nessas palavras. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço.
Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Ele é dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte, não. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Deus veio para restaurar. Jesus é o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, ainda é o mesmo Jesus hoje. E Ele quer restaurar você. Da mesma maneira que Ele ressuscitou Lázaro, Ele trouxe vida e esperança onde não existia mais. Ele quer trazer vida e esperança para você, para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, em todas as áreas que você esteja vivendo luto, que você esteja vivendo perdas. Deus quer restaurar, Deus quer trazer vida. E agora a gente vai fazer a nossa ação prática, que é colocar em prática a nossa fé, né? Exercitar a nossa fé. E eu convido você para pegar aqui, ó. Lembra que a gente separou os nossos post-its? Então, hoje a gente vai fazer, na nossa ação prática do devocional de hoje, a gente vai reservar um tempo para escrever tudo que você está sentindo, né? Então, eu já fiz aqui o meu, coloquei tudo que você está sentindo, todos os medos, todas as angústias, todas as perdas, né? O luto que você está vivendo. Coloque tudo aqui no seu papelzinho e você vai entregar para Deus as suas lágrimas. Você vai entregar para Deus a sua dor, né? Em oração. Então você vai escrever, você vai pegar esse papelzinho, hoje vai reservar um tempo para você orar e falar com Deus sobre isso. Às vezes você já tem falado, algumas vezes você não tem sentido que Deus tem te respondido e tá tudo bem, né? A gente não precisa parar de orar, né? E às vezes a resposta de Deus, ela leva um tempo pra gente até compreender ou pra gente ouvir. E se você não persistir em oração, você não vai conseguir receber essa resposta. Então, se você já tem orado com relação a isso, hoje você vai orar de novo. Você vai escrever, vai dar nome para a sua dor, para os seus medos, para as suas perdas, as suas tristezas. E se você não tem feito isso ainda, essa é a oportunidade. Se você às vezes não tá querendo, né,
não quer se demorar sobre essa dor, não quer se demorar sobre essa situação, porque isso te traz mais dor e mais desespero, não tem problema. Esse é o momento que você vai reservar especificamente para sentir o seu luto, para sentir a sua perda, sentir essa emoção que está guardada aí dentro de você, e você vai dar nome a elas, vai escrever no papel e você vai falar com Deus a respeito disso, né? Para que você possa entregar em oração a Ele tudo que você está sentindo. E você vai fazer algo mais. Então nós temos 2 tarefas hoje no nosso devocional, 2 ações práticas. Você vai fazer algo que te traz consolo. Então você vai... Filha, tá balançando, meu amor. Você vai fazer, então, o seu momento de sentir a sua dor, de sentir o seu desespero, identificar o que você está sentindo, levar a Deus isso em oração, e aí você vai fazer algo que te traga consolo, que acalme o seu coração. Pode ser ler a sua Bíblia, pode ser cantar louvores, né? Aquela frase, quem canta seus males espanta. Então talvez você esteja precisando fazer um momento de louvor para que você se reconecte com Deus, que você sinta conforto, segurança. Ou você vai fazer uma caminhada ao ar livre, ou ainda, né, conversar com alguém de confiança. Talvez você ainda não tenha conseguido se abrir sobre isso com alguém. Então, né, peça a Deus sabedoria e converse com alguém, uma pessoa que possa te ajudar, que possa te trazer também esse conforto, essas palavras de ânimo, de fé, de força. Ou vai caminhar na natureza, faça uma caminhada, faça uma atividade ao ar livre, né? Vai ter contato com a natureza, na presença de Deus, que isso também traz muito conforto pra gente. Então escolha algo que você sabe que te consola, que te alivia o peso do seu coração, e você então tem o compromisso de fazer isso hoje. É a nossa ação prática do nosso devocional de hoje. E vamos encerrar o nosso devocional fazendo uma declaração em voz alta. Então, quando nós declaramos sobre a nossa vida, né, bênçãos que Deus tem o desejo de trazer, né, de derramar, nós podemos vencer o inimigo. E nós podemos passar pelas nossas dificuldades com mais facilidade. É por isso que todo final do nosso devocional a gente tem uma declaração em voz alta. E eu quero, junto com você, eu quero declarar na sua vida nesse momento. Então, eu quero que você se concentre junto comigo, né? Para que você receba essa declaração, receba essa bênção que eu tenho hoje aqui, Deus tem hoje para te dar. Deus me vê na minha dor. Ele ouve as minhas orações. Ele transforma o meu choro em propósito. Eu confio no seu cuidado e eu espero nele. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira. E eu quero convidar você amanhã, sábado, 7 horas da manhã, a gente vai estar aqui de novo para a gente ir para o nosso 6º devocional. E que Deus abençoe sua vida, você possa ser transformado em cada um desses dias que a gente falar um pouquinho mais sobre como Deus abraça nossas emoções, nós possamos também nos abraçar, nós possamos nos compreender, entender um pouquinho mais sobre nós mesmos, para que nossa vida possa ser transformada e a gente possa receber o amor de Deus na nossa vida e transbordar esse amor para outras pessoas também. Obrigada a você que assistiu comigo até aqui. Nós nos vemos amanhã, 7 horas da manhã, para o nosso 6º devocional. Deus abençoe você. Até mais.